Muito bem, gente. Coisas muito boas têm acontecido no nosso meio nesses últimos domingos. Recebemos, batizamos muitas crianças e isso realmente é uma grande alegria. Nós recebemos, no meio de uma pandemia, cerca aí de 17, 18 pessoas na nossa comunidade. Isso aí é uma vitória, Deus tem sido bondoso, para com a nossa igreja. E nós estamos realmente muito felizes. Bom, mas deixa eu falar aqui o que talvez você veio ouvir nessa noite, Não sei se você veio ouvir, mas eu espero que sim. Nós estamos terminando, essa é a penúltima, Daí temos mais uma, a penúltima mensagem dessa série, Histórias ao Redor da Manjedoura. E nós vamos falar hoje, talvez, de um dos três personagens, Os nossos personagens são divididos em três. Na verdade, biblicamente falando, a gente não sabe se são três, ou mais de três, ou menos de três. Nós não temos essa noção bíblica. Mas quando nós lemos o texto de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 12, nós vemos que aquele texto que fala sobre os magos, Porque, primeiro, a Bíblia não fala de 3 reis magos, não fala. Eu sei que talvez você, de uma espiritualidade mais ligada ao ramo do cristianismo católico romano, você pode falar assim, mas eu sempre aprendi desde criança, assim como eu, que eram 3 reis magos. Mas nós não temos uma referência bíblica que eles eram reis. Nós temos uma referência bíblica que eles eram magos. Nós não temos uma referência bíblica que eles eram 3. Nós temos uma referência bíblica que eles deram 3 presentes. Poderiam ser 6 magos, E cada um rachou ali 2 presentes, para ficar mais barato. Porque eles deram presentes que naquela época eram presentes realmente potentes, bons, E também poderiam ser 2, O fato era que eram mais de um, porque isso as escrituras nos afirmam. Mas quando a gente lê a história, a gente percebe que existe muito mais detalhes do que a história desses magos. Então eu gostaria de convidar você, no primeiro momento, a ler comigo o texto bíblico que está em Mateus capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Perceba, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Perceba uma coisa que muitas vezes na cultura popular a gente acha que os magos foram diretamente ao castelo, ou ao centro do império ali de Jerusalém, ao castelo de Herodes. Mas eles não foram. Eles entraram em Jerusalém e começaram a perguntar, aonde está o bebê? Aonde está o rei dos judeus? Perceba versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? Então, os magos chegam em Jerusalém, então presta atenção na cena. Os magos, eles chegam em Jerusalém fazendo perguntas. Aonde está o rei dos judeus? Porque afinal de contas, nós vimos lá no Oriente a estrela nascendo e nós estamos aqui, segundo os estudiosos, há praticamente 6 meses caminhando para ver esse rei. Porque nós vimos a estrela dele e nós viemos aqui prestar adoração a ele. Então eles estão na cidade perguntando isso. Então acontece que no castelo de Herodes, ele ouve que esses magos estão perguntando a respeito do rei. Então o Herodes faz o quê? Antes de chamar os magos, ele reúne os sacerdotes e mestres da lei. E o verso 6 é o seguinte, que é a resposta dos sacerdotes e dos mestres da lei. Ele diz assim, mas tu, Belém, na terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Essa é uma profecia direta a respeito de Jesus. E quando os mestres da lei, os sacerdotes, são indagados
pelo rei Herodes, o que acontece? Eles respondem a partir das Escrituras. A partir das Escrituras. Agora, percebam uma coisa que mais tarde a gente vai falar sobre isso. Qual é a reação? Fique imaginando você aí. Qual é a reação dos sacerdotes? Qual é a reação dos mestres da lei diante da notícia de que o rei dos judeus nasceu? Fique imaginando, a gente vai voltar a isso mais para frente. Verso 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisa-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Por outro caminho. Então, uma coisa que eu estava pensando, enquanto eu construía essa reflexão de hoje à noite, era sobre adoração, porque o texto vai falar diretamente sobre isso, né? Sobre adoração. Mas uma coisa que às vezes me prende o meu coração, é que a nossa adoração, muitas vezes está desconectada da realidade, né? Parece que a gente entra na igreja e a gente entra em uma bolha, né? Uma bolha de boas notícias, né? Uma bolha de coisas, né? Não estou dizendo que não seja bom a gente vir à igreja e realmente a gente se desconectar da dura realidade ao qual nós estamos inseridos no nosso país, ainda mais nesse tempo de pandemia. Mas uma outra verdade ainda maior, é que a religião, ou a espiritualidade, melhor dizendo, a espiritualidade cristã, ela não é alienante. Ela não deve tirar você da sua realidade, pelo contrário, né? Pelo contrário, a espiritualidade cristã nos ensina a viver na verdade. Ou seja, a espiritualidade cristã nos ensina a viver dia após dia na realidade ao qual nós estamos inseridos. E nessa realidade, eu e você somos convidados pelo Evangelho de Jesus a sermos sal da terra e luz do mundo. Então não existe a possibilidade, dentro do Evangelho, de você ser alguém alienado. Não existe. Né? Aquilo que Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo, ele não falou a respeito do Evangelho, ele falou talvez de outras religiões, ou qualquer outra coisa, ou mas se Karl Marx de fato conhecesse o Evangelho, ele saberia que o Evangelho não é, e nem a religião cristã, a expressão exata da religião cristã é o ópio do povo, porque ela não é alienante, pelo contrário, ela me leva a viver na verdade. Então, mas uma das coisas que eu fiquei pensando foi exatamente isso, como adorar em meio ao caos. Como não ser alienado e adorar em meio ao caos. Porque quando a gente olha as notícias, por exemplo, notícias pandêmicas, né? Porque são notícias pandêmicas. Dentro da pandemia as coisas se agravaram. Feminicídios aumentam 68% e estupros, de vulneráveis 30% no primeiro semestre de 2020. Notícias pandêmicas. Olha a potencialidade da violência a pandemia não mata, mata pessoas, né? Mas eu creio hoje, olhando as notícias, a pandemia mata mais pelos efeitos colaterais dela do que realmente pela doença. E eu não estou diminuindo, longe de mim diminuir as 185 mil vítimas dessa pandemia. Mas existe um universo muito maior. Se a gente está falando de alienação, que a adoração cristã não aliena, a adoração lida com a verdade, existe um universo muito maior sendo afetado pela pandemia do que simplesmente, ou entre
aspas aqui, simplesmente a enfermidade que o Covid-19 desperta nas pessoas. Agora, olha só a continuação. Acesso aos sites pornôs cresce 600% no período de home office, diz pesquisa. E se você vê embaixo, segundo pesquisa, 97% das pessoas usam o equipamento da empresa para fins pessoais. Então tem duas desonestidades aqui circulando juntas. Né? No BBC, coronavírus, o dramático aumento da atividade dos pedófilos virtuais com o isolamento. Estatística, estupro bate recorde, na maioria das vítimas são meninas, e a maioria das vítimas são meninas de até 13 anos. Enquanto o Brasil cresce apenas 2,2% na década, mundo avança 30,5%. Ou a redução do auxílio emergencial já devolveu 7 milhões à pobreza, ou seja, 7 milhões de pessoas, ao final do auxílio emergencial, não terão renda nenhuma. Com a inflação, se você faz compra como eu, você sabe disso, que a inflação, disparou em alguns produtos. E as pessoas não terão. A pergunta que eu estou fazendo é, como a gente adorar em meio ao caos? Né? Sem se alienar, sendo sal e luz do mundo. Porque esse é o desafio. Esse é o desafio. Não é ter uma confissão positivista, não é ser um determinista. Né? E muito pelo contrário, não é nós nos tornarmos aquelas pessoas da teologia da prosperidade. Não é isso que nós queremos. Porque até mesmo nós não acreditamos nisso. Mas como caminhar por uma espiritualidade saudável em meio a esse caos? Bom, deixa eu tentar dar um caminho para vocês a partir do texto que nós lemos. Né? Então, deixa eu reler com vocês alguns versículos e tirar alguns princípios. Veja só, depois que Jesus nasceu, em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente, então a gente tem aí magos vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o menino recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E a pergunta é, quem são os magos? Né? Porque é uma coisa que a gente precisa saber, né? Por que Deus está chamando magos? Então, deixa eu acalmar o seu coração, porque a raiz da palavra iraniana, porque a palavra é de raiz iraniana, da qual mago é uma transliteração do grego, significa grande. Então pense o seguinte, mago, sim, a palavra grega tem a ver com magia também. Tanto que quando o Evangelho fala de Simão, o mago, em Atos, né, é a mesma palavra. Mas qual é a raiz dessa palavra dos magos que vieram do Oriente? A raiz é iraniana. Então, muito do que se explica era que eram grandes homens, notáveis, principalmente da ciência. Homens que olhavam para o céu e tentavam entender o seu mundo a partir das estrelas, porque era isso que esses homens faziam. Astrônomos, homens que conseguiam mapear a Terra e os movimentos da Terra a partir das estrelas. Então eles eram sábios. Na verdade, alguns dos especialistas bíblicos dizem que talvez eles seriam considerados os cientistas da sua época. Os magos, os grandes, aqueles que detinham e estudavam e tinham curiosidade sobre as coisas que aconteciam na ciência. Agora perceba uma coisa muito interessante. Esses magos, cientistas, homens que estão voltados para a ciência, vão adorar o Deus encarnado. Talvez muito diferente que aconteça hoje na nossa sociedade cientificista, né? Mas vamos lá. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de deixar clara para vocês, quando a gente pergunta quem são os magos, o Hendricks nos ajuda com a seguinte frase, com o seguinte conceito. Somos deixados no escuro. E não deveríamos intentar uma explicação mais ampla no sentido de identificar esse fenômeno astral. Ele está falando da estrela.
Porque assim, quando eu li sobre, gente, tem umas 20 teorias a respeito da estrela. Até fiquei com vontade de trazer as 20 teorias aqui, para vocês verem a respeito da estrela. Só que eu ia falar só sobre as 20 teorias. Então eu falei assim, não vou levar nenhuma, vou levar só essa citação do Hendricks, que ele diz o seguinte, olha, é o seguinte, não dá para a gente ficar especulando por que a estrela nasceu naquele momento e por que os magos estavam através das estrelas. Eu sei, e tem estudiosos que dizem que era uma conjunção de Júpiter com Saturno e a estrela nascente. Tem um outro que diz que não, que era um cometa que caiu e foi guiando os magos. Mas a gente não tem uma certeza, porque nós não temos documentos. Não temos documentos. Tudo são suposições. Então o Hendricks diz o seguinte, olha, diante do mistério, a melhor coisa é a gente contemplar. Diante desse mistério, da fé, a melhor coisa é a gente contemplar. Ou seja, basta nos dizer que a sabedoria e a bondade de Deus são evidentes pelo fato de que Ele falou a esses estudiosos das estrelas em uma linguagem que eles podiam entender. Ou seja, a de uma estrela. Olha só como Deus se revela às pessoas. Sabe, quando eu li esse conceito de Hendricks, eu fiquei pensando assim, como que Deus trabalha na vida de cada pessoa de maneira diferente? Porque muitas vezes nós temos conceitos, né, de que Deus ele trabalha de uma única forma, uma única e exclusiva forma, não é verdade? Nós falamos assim, não, Deus faz isso. Porque se Deus fizer diferente, não é Deus, mas é o seu conceito que está dizendo isso. É o seu conceito. Talvez seja a sua tradição religiosa que esteja dizendo isso. Mas toda vez que você coloca Deus em uma caixa, você está diminuindo o poder de Deus. Toda vez que você coloca Deus numa caixa, você está tirando a soberania de Deus. E quando você tira a soberania de Deus e o poder de Deus, logo esse Deus, ou ele é um Deus limitado, ou ele é um Deus à imagem e semelhança sua. Porque quando a gente fala de adoração, que é o nosso tema aqui, uma coisa a gente tem que tomar cuidado, e uma pergunta a gente precisa fazer. O que nós temos adorado? A qual Deus você tem adorado? Você parou para pensar nisso? Sabe, eu gosto de estudar, todos que me conhecem sabem que eu gosto de ler, gosto de estudar, né? Gosto de ver, você pode ver, né? Todo sermão tem uma citaçãozinha de alguém, né? Todo sermão tem uma citaçãozinha de alguém. A questão é o seguinte, é que muitas vezes eu me vejo olhando para Deus através do limite do meu conhecimento. Sabe? Quando você olha para Deus através daquilo que você conhece, mas assim, aquilo que eu e você conhecemos a partir de qualquer coisa, é limitado, porque nós não temos uma forma de conhecer expansivamente ou exponencialmente. Nós não temos essa forma. Nós não temos. Eu sei que a cultura e a mídia e a tecnologia diz que nós podemos ter muita informação, mas pergunta, você guarda toda a informação que você recebe? Você guarda? Eu não guardo toda a informação que eu recebo. Se você participa de redes de WhatsApp como eu, porque eu tenho redes de WhatsApp, né? E é uma verdadeira obra do inimigo redes de WhatsApp. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque redes do WhatsApp muitas vezes tiram você do seu foco. Por exemplo, né, você tem lá 3, 4, 5, 10, 20, 25, 250 grupos que você participa. E quando participa de um grupo, né, tem umas 10 pessoas no mínimo, quando um fala oi, todo mundo fala oi também, né? Então fica aqueles 200 e poucas mensagens de oi, bom dia, versículo bíblico, amém, aquela coisa toda. Mas daí, quando no meio de tanta conversa, sua esposa manda traz o pão depois do trabalho, e você, diante de tanta mensagem, você esquece, o que acontece com você? Eu não vou falar para vocês o que acontece comigo, porque não é o momento.
Porque não é um momento, mas perceba, você não tem o poder de guardar toda a informação que você recebe. Porque até aquilo que é prioridade para você, vira o quê? Vira coisa corriqueira. Então, se apega a esse ponto. Outra coisa que o texto nos mostra. Perceba, no versículo de número 1, nos dias do rei Herodes, e a gente tem que fazer uma pergunta, né? Que tem essa pergunta, onde esse menino está, né? Nos dias do rei Herodes. A pergunta que a gente precisa fazer é, quem é Herodes? Porque muitas vezes a gente não tem, né, a exata noção de quem são os personagens bíblicos. Porque você fala assim, Herodes, rei dos judeus. Pergunta, Herodes era judeu? Tem muita gente que não sabe. Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Herodes não era judeu. Ainda que, às vezes, por razões políticas e egoísticas, ele fomentava o ponto de vista proposto por outros, de que ele era de nobre, rica descendência judaica. Seu pai, Antípater, era edomita, de Edom. Daí, vou te dar uma missão. Procura na Bíblia quem era Edom. Também, Cipros, sua mãe, era nabateia. Isso é, ela procedia de um reino árabe do Oriente e Sudeste da Palestina. Ele não era judeu. Ele foi colocado pelo poder de Roma como o rei dos judeus. Ele não era. E isso é uma informação importante quando nós lemos o texto bíblico. Porque tudo que vai se desenrolar, todas as atitudes de Herodes, tem a ver com isso. Por ele não ser do povo. Então ele tinha que manter o quê? O poder. Então percebam o que os comentaristas dizem a respeito de Herodes. Olha só, o assassinato de Aristóbulo. Aristóbulo era o cunhado de Herodes. Então ele planeja matar Aristóbulo. Sabe por quê? Porque Aristóbulo era visto muito bem pelo povo. Aristóbulo era irmão de Mariana. Mariana, esposa de Herodes. Ao qual ele também mata depois. Ele mata Mariana, ele mata Alexandra, a sogra, ele mata o Aristóbulo, e ele mata 2 filhos que ele teve com Mariana. Sabe por quê? Porque ele não queria ter ameaças ao trono. Olha o que o texto diz. Também revela que o quão cruel era Herodes. Sua crueldade estava sendo constantemente alimentada por seu arrogante egoísmo e sua mórbida desconfiança de todo aquele que, segundo o seu critério, segundo o critério de Herodes, poderia aspirar a substituí-lo do quê? Do trono. Então pensa o seguinte, agora volta para o texto bíblico, que é o que a gente precisa fazer. Quando você faz a pergunta, quem é Herodes? Ele não era um judeu de nascença. Ele não tinha por direito, ou por sangue, né, direito de sangue, o reino, mas ele tinha um reino. Ok? E ele era alguém que desconfiava até mesmo da própria sombra a respeito do seu trono, porque ele gostava, ele amava o seu trono. Pergunta: o que esta notícia faz com o coração de Herodes? A notícia que é: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Quando Herodes ele ouve que uns magos do Oriente vieram, porque um rei nasceu, Herodes fala assim: agora eu preciso me cuidar, porque eles têm um rei de fato. Eles têm um rei de fato. Então, olha só, quando o rei Herodes, verso 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Sabe essa palavra aí que ficou perturbado? É uma expressão no grego que quer dizer extremamente amedrontado e violento. Porque o medo gera o quê? Violência.
Herodes ficou extremamente perturbado pela notícia. E a notícia dele gerou violência. Perceba o que acontece nos versos 13 e 16 do capítulo 2. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar um menino para matá-lo. É o anjo dizendo isso para José. Mateus capítulo 2, a partir do verso 13. Verso 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, porque os magos foram para outro caminho, lembra o texto, versículo 12 que nós lemos agora? Quando os magos foram pelo outro caminho, e ele percebeu que foi enganado, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Ele planeja um infanticídio. Você imagina uma coisa? Aonde leva a adoração que Herodes tem pelo quê? Pelo trono, pelo poder. E tudo aquilo que o poder traz a ele. Olha o que acontece com Herodes. Ele planeja um infanticídio. Todas as crianças do reino de Jerusalém, do reino judeu, todas as crianças menores de 2 anos, seriam arrancadas de suas mães e seriam mortas ao fio da espada. Você já imaginou essa cena? Alguns estudiosos dizem que famílias perderam até 2 filhos, porque era abaixo de 2 anos. Faça a conta, uma família antiga tinha 12, 13 filhos, a família judaica era assim. Imagina você pegar os seus filhos abaixo de 2 anos e você perdê-los ao fio da espada, porque o rei está com medo. Quem Herodes adora? E essa é uma coisa que a gente precisa tomar conta. Por quê? Porque você se torna aquilo que você adora. Isso é um princípio bíblico. Você se torna aquilo que você adora. Sabia disso? Você se torna aquilo que você adora. Você ganha as feições daquilo que você adora. Você ganha os objetivos daquilo que você adora. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não se embriaguem, não se encham com vinho, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo de Deus. Porque você não pode se curvar ao deus Baco, que era o deus da bebida greco-romano, que Paulo está escrevendo, né? Para uma igreja situada nessa posição cultural. Ele diz, você não pode se curvar a esse Deus. Você não pode se curvar à idolatria desse Deus. Você precisa resistir. E para resistir a isso, para você não se tornar como esse, você precisa ser cheio do Espírito. Porque quando você é cheio do Espírito, você é mais próximo de quem? De Cristo Jesus. Quando você é cheio do Espírito, você se torna mais como quem? Como Cristo Jesus. Então você é aquilo que você adora. Perceba, o catecismo de Westminster, não, o catecismo da Nova Cidade, ele diz o seguinte, o que é idolatria? Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador. Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador. Para a nossa esperança e felicidade, relevância e segurança. Em quem você confia? Em quem você deposita as suas fichas? Você deposita as suas fichas no seu trabalho, você deposita as suas fichas, a sua felicidade no sexo, nas drogas, seja lá o que for, na televisão, no videogame, em qualquer coisa pode se tornar o seu Deus. Basta que isso se torne a avenida central da sua vida. O seu filho pode se tornar o seu Deus. Basta que isso se torne a avenida central da sua vida. O seu marido, a sua esposa, qualquer coisa pode se tornar o seu Deus, desde que isso se torne a avenida central da sua vida. Sabe por quê? Porque você confia naquilo, você coloca todas as suas fichas nesse Deus.
Sabe qual que é o grande problema disso? Esse Deus te consome. Ele te destrói. Então, por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versos 21 e 25, diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, mas nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A quem você adora? A quem você adora? Quando a gente fala de adoração, a gente precisa entender essa realidade. Eu me torno aquilo que eu adoro. Uma outra coisa que o texto me mostra é o seguinte, veja os versos de 3 até os 6. Diz o seguinte: ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes e do povo, e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde devem nascer o Cristo? Mas, daí eles respondem, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és o menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel o meu povo. Presta atenção no seguinte, não fique indiferente, nem omisso ao que Deus está fazendo na história. Olha que interessante. Herodes, um rei ímpio, um rei cruel, um rei assassino, um rei que pilhava os seus súditos para Roma, o Império Romano. Ele era um rei fantoche. Os sacerdotes, que eram os guardiões da palavra de Deus, os mestres da lei, que eram os guardiões da lei de Deus, eles ficam sabendo que o rei nasceu. Qual deveria ser a posição dos mestres da lei e dos sacerdotes? O que eles deveriam fazer? Diante da notícia, chega alguém e diz assim, olha, o rei dos judeus nasceu, porque nós vimos a sua estrela. Perceba, quem vê a estrela do rei, não são os judeus. Perceba uma coisa, o texto deixa claro, os judeus não veem a estrela. Eles estão muito preocupados com outras coisas. Eles se tornam indiferentes à voz de Deus e eles se tornam omissos. Porque eles são indiferentes, porque eles não veem o que Deus está fazendo na história. A estrela era um sinal visível para todas as nações, tanto que magos do Oriente, pessoas que eram consideradas a escória da humanidade pelos judeus, eles partem e enfrentam uma viagem para encontrar o rei. Mas aonde está o judeu? Ou os judeus, melhor dizendo. Aonde estão os sacerdotes? Aonde estão os mestres da lei? Perceba, indiferença, omissão. Sabe uma coisa que a religiosidade pode fazer com você? Endurecer o seu coração. Já percebeu isso? Quando você se acostuma com algumas coisas na vida, elas perdem o deslumbramento. Por exemplo, quando você... vou dar um exemplo pessoal meu. Eu gosto muito de sorvete, mas muito mesmo, muito, mas demais. Deveras, se fosse usar uma palavra aqui, como o Caio gosta, palavras filosóficas, deveras, eu usaria deveras, eu gosto demais de sorvete, né? Então, se você um dia quiser me dar um presente, pode me dar um pote de sorvete, mas do bom, tá? Daquele gelato, assim, bom, né? Seguinte, quando você toma demais algo que você gosta, por mais que você goste, depois que você toma muito, perde o quê? Perde o sabor, não é verdade? Perde o sabor. Perde o sabor, você desacostuma. Desacostuma.
Fica um negócio enfadonho até. Então, para aquilo ser bom sempre, precisa ser deslumbrante. Precisa criar expectativas. Isso é o que acontece com a gente. Mas quando a gente vive em uma religiosidade mecânica, a nossa espiritualidade perde o quê? O deslumbramento. É mais um domingo na igreja. Já percebeu isso? É mais um culto. Mais uma hora que o Wellington vai ficar falando. O Wellington vai falar 35, 45 não, né? 35 no dia que eu tô rápido, né? Então, 1 hora, o Wellington vai falar 1 hora. Depois que ele terminar 1 hora, eu só preciso aguentar o pastor 1 hora. Depois eu cumpri a minha agenda com Deus. Muitas vezes é isso que está no nosso coração. Eu estou quite com Deus. Eu estou quite com Deus. Uma vez eu corrigi uma pessoa com muito cuidado, porque a gente tem que corrigir as pessoas com muito cuidado, com muito amor. A pessoa virou para mim e falou assim, Wellington, hoje eu estou feliz. Eu falei, por que você está feliz, né? Ela falou assim, paguei o meu dízimo. Eu olhei a expressão assim, mas você fez o quê? Ela falou, não, paguei o meu dízimo, estou feliz porque eu paguei o meu dízimo. Eu falei, meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Dízimo não se paga. Não se paga dízimo. Dízimo é uma expressão de gratidão. Daquilo que Deus já te deu. Então é uma expressão de gratidão. Então uma coisa, dízimo, oferta, seja lá como você queira chamar. Seja lá como você queira chamar. É uma expressão de gratidão. Se você acha que você está pagando alguma coisa para Deus, me faça um favor. E um favor para a igreja que você congrega. Não dê. Não dê. Sabe por quê? Porque não deve ser obrigação. Não deve ser obrigação. Tudo que se torna obrigação na sua vida perdeu o deslumbramento, se tornou mecânico. Tudo que perde o deslumbramento na sua vida se tornou mecânico. Dê um presente para sua esposa mecanicamente. Ela até pode gostar, mas ela vai sentir que foi mecânico. Dê um presente para alguém que você teve que dar. Sabe aquele presente que você teve que dar? Você comprou com raiva. Com raiva, passou 10 vezes no seu cartão, mas com raiva. Você vai olhar durante 10 meses no seu cartão aquele presente e você vai ficar com raiva. Como é que você vai entregar isso para a pessoa? Pensa comigo, como é que você vai entregar? A pessoa vai sentir o peso, na hora que pegar o pacote, vai cair no chão, porque tão pesado que é o negócio. E muitas vezes nós estamos na nossa espiritualidade, trabalhando a nossa espiritualidade dessa forma. Dessa forma. E isso é nocivo. Perceba, Deus apontou na esfera. Esse pessoal viu na história, Deus apontou na história um sinal visível, uma estrela, e o povo não viu. Eles foram indiferentes e omissos. E omissos. Pergunta, a sua adoração é assim? Você perdeu o deslumbramento? Você perdeu a vontade de orar? Você talvez perdeu a vontade de orar. Você perdeu a vontade de ler as Escrituras. Você perdeu o deslumbramento. O que você faz? Você precisa, talvez, fazer como os magos. Perceba o que diz o versículo 2 do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. E perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Olha só. Perceba no verso depois, verso 11. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram. Agora veja, no texto original, as duas palavras, essas duas expressões de adoração, viemos adorá-lo e adoraram, é a mesma palavra. Esse texto original, essa palavra significa ajoelhar-se e tocar-se com a testa na terra. Quem se curva dessa maneira declara,
sua total sujeição à pessoa honrada. Olha só. Eles estão dizendo o seguinte: olha, nós vimos a estrela. E é interessante, porque tem alguns enigmas que a gente não consegue teologicamente decifrar. Por exemplo, como é que esses caras tinham noção de quem era Jesus? Não. Você pode até dizer para mim, não, mas na época de Daniel, né, na época de Daniel, do rei Ciro, os judeus foram para a Babilônia e provavelmente esse pessoal herdou uma tradição judaica. Mas são mais de 400 anos depois daqui. Entre Daniel e o acontecimento de Jesus, são mais de 400 anos. Você quer dizer que uma tradição perdurou mais de 400 anos? Existe uma improbabilidade. O que aconteceu? Nós não sabemos. Mas veja a atitude dessas pessoas, dos magos. Eles olham e falam o seguinte: nós viemos colocar nosso rosto em terra, porque nós vamos nos sujeitar a esse rei. Deixa eu te falar uma coisa. Sincronize o seu coração com as suas ações. Sincronize o seu discurso, Sincronize o seu discurso, que está no seu coração, com as suas ações. Arrumando a minha fala aqui. Sincronize o seu discurso. Sabe qual é o grande problema? Muitas vezes que nós temos na nossa espiritualidade, nós falamos uma coisa e fazemos outra completamente diferente. Perceba o que os magos fizeram. Eles chegam para os judeus e dizem o seguinte: nós queremos saber onde está o seu rei, porque nós vamos fazer o quê? Adorá-lo. Olha o que acontece no verso 11. Eles fizeram o quê? Adoraram. E perceba que a palavra prostrando-se, no original é caíram por terra. Quando eles entram e veem Jesus, eles não vão e se prostram, eles caem por terra. É como se eles tivessem se jogado no chão, diante de Jesus. Existe uma sincronia daquilo que a intenção deles com aquilo que de fato eles fazem. A pergunta é se existe sincronia, aquilo que você fala, para aquilo que você faz. Porque o grande problema na nossa espiritualidade está aqui, gente. Está aqui. Você fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Você não tem crédito. Você não tem crédito. Você já passou por uma situação onde você é cobrado pelo crédito do que você fala? Eu já. E eu vou contar esse pecado para vocês. Eu tenho um filho de 6 anos. Vai fazer 7, agora dia 8 de janeiro. O Arthur. E quem conhece o meu Arthur, né? Você sabe que ele é altamente persuasivo. Né? Ele fala e fala mesmo. Né? E ele é quase um advogado. Tenho até medo, né, com esse negócio. Mas um dia, eu prometi para ele que ia fazer alguma coisa. Eu não me lembro se era jogar bola, se era alguma coisa que eu tinha prometido para ele. Daí eu não consegui cumprir. Passou-se alguns dias ou meses, também não faço conta disso na minha cabeça, né? Não faço conta disso na minha cabeça. Passou alguns dias, e daí aconteceu quase que a mesma coisa. Eu prometi algo e falei: filho, não vai dar para a gente fazer por causa disso. O Arthur virou para mim e falou: pai, você já está sem crédito comigo. Eu falei: por que eu falei? Por que eu estou sem crédito? Ele falou: porque você já prometeu 2 vezes e não fez. Vai ter a terceira? Eu falei: uau. Você talvez não passou por isso. Então eu vou deixar meu filho com você uns 3 ou 4 meses, daí você passa também, daí você aprende. A questão é o seguinte: é que tem que ter uma sincronia entre o meu discurso com aquilo que eu vou fazer. Porque às vezes, a Bíblia diz, não
faça um voto que você não pode fazer o quê? Cumprir. Já percebeu isso? A Bíblia vai dizer exatamente isso. Olha, não faça um voto. Não chegue diante de alguém e diz assim, Aro, eu vou estar na sua casa lá. Tal hora, tal dia, e vou te ajudar a fazer tal coisa. Porque o Aro pode ficar esperando você. E você vai perder o crédito com ele. Porque você não vai lá. Então é melhor você não fazer o quê? Não falar, a Bíblia diz. Então aquilo que você fala deve estar em sincronia com o seu coração. Então, por isso que em Isaías 29, Deus vai dizer assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Olha, esse povo se aproxima de mim e fala que eu sou grande, e fala que eu sou bondoso, e fala que eu sou maravilhoso. E olha, eles me honram com os lábios, eles falam de cor o Salmo 129, eles fazem tudo o que tem que ser feito. Mas o coração deles que eu quero não está aqui. Desincronia. A adoração que me prestam é feita só de regras. Perderam o deslumbramento. Lembra do deslumbramento que eu falei? Perdeu o deslumbramento. Porque virou regra, virou mecânico. Ensinada por homens. A última coisa que eu quero deixar para vocês sobre uma adoração conectada com a realidade. Então, abriram os seus tesouros e deram presentes, ouro, incenso e mirra. Fruto do que cremos é o que entregamos. O fruto do que cremos é o que a gente entrega. É assim. Aqueles homens, eles criam, pela graça e providência de Deus, eles criam que Jesus era o rei. Eles criam isso. E eles vão diante de Deus, de Jesus, do Deus encarnado, e eles levam para eles aquilo que eles podem, aquilo que eles têm. Eles abrem lá os presentes, ouro, incenso e mirra. Eu sei que existe nos pais da igreja, até vou mostrar para vocês daqui a pouco, uma interpretação, talvez você já ouviu isso, né? Que o ouro é para a realeza de Jesus, que o incenso é para Deus o Pai, né? Jesus como Deus, e que a mirra é porque Jesus vai morrer e é o perfume forte. Você pode ter até ouvido isso já. Mas o foco aqui não está nos presentes, quando você lê o texto no original. O foco não está no... quais são os presentes, melhor dizendo. O foco está onde? Em dar os presentes. E eles dão porque eles creram quem era Jesus. É uma resposta. O dar deles é uma resposta à fé deles. Então, o meu fruto, o fruto do que eu faço, é fruto do quê? Do que eu creio. E aqui que é interessante. Se você não crê nos evangelhos, se você não crê na palavra de Deus, se você não crê no que nas escrituras diz, me desculpa, meu irmão, você não dá fruto. Desculpa. Se você distorce os evangelhos, se você distorce a palavra de Deus, não é fruto. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Jesus, ele diz, pelos frutos você vai conhecer o quê? A árvore. Não tem conversa. Tem conversa? Não tem conversa. Pelo fruto você conhece a árvore. Então, deixa eu passar pelo Orígenes aqui, que eu já falei isso para vocês, e deixa eu pegar o Lowell, que o Lowell é um poeta, e ele diz o seguinte: não o que damos, mas o que compartilhamos, porque a oferta sem o doador é vazia. Não o que damos, mas o que compartilhamos. Sabe por quê? Porque a oferta, o dar, sem você estar lá, não significa absolutamente nada. Eu queria convidar você a
nesse final de ano e início do ano que vem, a uma nova postura de adoração. Uma nova postura de adoração. Uma adoração que te leve a uma vida mais profunda. Sem mecanicismo, mas uma vida que você entregue, de fato, aquilo que você crê. Agora você vai falar para mim assim, mas e o Wellington? Agora pegou, porque eu não sei se eu creio. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Está na hora de você orar. Porque a Bíblia me diz que todo aquele que se aproxima diante do Senhor, com humildade, dizendo, Pai, eu não sei quem. Eu passei a minha vida toda achando que eu era, mas não sou. Me ajuda. Deus, Ele é misericordioso para te ajudar. Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Uma palavra simples, uma palavra direta, uma palavra que fala ao nosso coração. Quantas vezes, ó Deus, o nosso discurso não está em sincronia com as nossas ações? Quantas vezes, ó Pai, os nossos frutos, na verdade, Senhor, quantas vezes não existem frutos? Nós somos como aquela figueira que aparentava ter frutos. Nós vivemos de uma aparência, Senhor. Nós vivemos muitas vezes dessa religiosidade mecânica, vazia, sem profundidade nas Sagradas Escrituras. Nós nos tornamos indiferentes e omissos ao seu mover na história. Porque nós não conseguimos ver, ó Deus, os teus sinais. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. E pedir, Pai, que em nome de Jesus, a nossa adoração seja uma adoração que nos leve, Pai, a realmente sermos sal e luz. A uma adoração que seja uma adoração de transformação na nossa vida, na vida daqueles que nos cercam e na nossa cidade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.